Eu já dei muitas dicas sobre câmeras aqui no canal, mas eu nunca tinha falado das coisas mais básicas de uma câmera. Então o assunto de hoje vai ser o que você precisa saber para sair começando usando a tua câmera. Eu peguei minha câmera agora, o que eu preciso saber para começar a usar ela? É sobre isso. Então, sejam bem-vindos ao meu verso. Eu sou Carlinhos Silva e aqui nesse canal a gente faz vlogs, faz review e unboxing de equipamentos e também falamos sobre o universo do audiovisual. Beleza, eu já tenho minha câmera em mãos, agora o que eu preciso saber para começar a usar ela? E usar ela de uma forma mais certa, mais profissional, digamos assim. Tocando nesse assunto profissional, vamos falar agora de câmera profissional. O que é uma câmera profissional? Bom, o meu ponto de vista, o que eu acho sobre isso, é que uma câmera profissional é uma câmera que você trabalha com ela. Então pode ser sim a tua câmera de 20 mil reais, mas também pode ser o teu celular. Como assim? Meu celular pode ser uma câmera profissional? Ué, não tem um monte de gente aí fazendo rios de dinheiro utilizando só o celular? E tem gente que trabalha para marcas grandes como a Samsung, por exemplo, fazendo publicidade para Burger King, McDonald's e outras redes. Até mesmo a Apple tem entrado nisso. E agora você vai me dizer que isso não é profissional o suficiente para você? A Apple mesmo recentemente fez uma apresentação utilizando somente câmeras de celular. Então sim, se você souber usar da maneira correta e extrair o máximo do teu celular, ele pode ser usado de uma forma profissional. E por outro lado, tá cheio de gente por aí com câmeras super caras de 20, 30, 40 mil reais que não utiliza essa câmera de uma forma profissional. Então, ao meu ver, eu acho que câmera profissional tem mais a ver com o que você vai fazer com a tua câmera do que com a câmera em si. Mas é claro que a gente não pode deixar de lado que tem câmeras melhores e piores, sim. E você tem que saber o que fazer com a câmera, porque não é colocando tudo no automático que você vai extrair o melhor da tua câmera. A ideia com esse vídeo aqui é que você tenha um vídeo mais constante, mais acertado durante todo o vídeo. E quando você deixa a tua câmera no modo automático ou o teu celular no modo automático, a câmera tende a consertar a imagem durante o vídeo. Então o vídeo não vai ficar muito padrão, ele vai mudando aos poucos. E com certeza a gente não quer isso por aqui. A gente não quer que um vídeo comece de um jeito e termine de outro. Até porque, geralmente, quando você está falando de uma forma mais profissional, você tem que fazer a correção de cor no teu vídeo. E se o vídeo começar de uma forma e terminar de outra, essa correção de cor você também vai ter que ir mudando durante o vídeo. E isso não é muito legal. Nesse vídeo aqui, por exemplo, eu faço a correção de cor nele uma vez só, uma em cada câmera, claro, porque o vídeo não vai mudar de acordo com o tempo. Então eu posso confiar que a minha correção de cor vai estar certa do começo ao fim do vídeo. E é isso que a gente está procurando. Então, combinado que a gente vai deixar esse modo automático um pouco de lado e bora para o modo manual. Lá para frente eu vou te explicar um pouquinho melhor como usar esse modo. E se por um acaso você tem uma câmera em mãos e não um celular, você tem que entender que tem dois tipos de câmera. Você vai ter as câmeras que geralmente são chamadas aí de semi-profissionais, que são aquelas câmeras que não vão trocar de lente, que tem uma lente fixa e é essa que você vai usar. E tem as câmeras que tem a opção de você trocar de lente, ou seja, não vão ser lentes fixas, você pode trocar. No meu caso aqui, as câmeras que eu estou usando para gravar esse vídeo, elas trocam de lente, tanto essa quanto essa aqui. E se por um acaso você tem uma câmera aí que tem a lente fixa, que não troca de lente, você tem que se adaptar a ela. Porém, se você se adaptar a ela, não tem erro, você se acostuma, vai ficar bem fácil. E uma grande vantagem dessas câmeras é que geralmente elas têm um grande zoom, que é muito legal. O interessante aqui é você fazer testes e dominar a tua câmera, saber cada função dela. Agora, se você tem uma câmera aí que tem a opção de trocar de lente, você tem que saber que cada lente é boa para uma coisa. Então a jogada aqui é você saber qual lente usar em qual momento, para qual vídeo, para qual foto. Então aprenda qual lente você vai usar. Ah, mas eu só tenho a lente do kit, a lente que veio com a câmera. Não tem problema nenhum, dá para você extrair ótimos vídeos e fotos com ela. Aprende tudo sobre ela, vai ver review, lê o manual, aprende tudo de cabo a rabo, que assim você vai tirar o melhor dela. Porque logo mais nesse vídeo aqui eu vou te dar umas dicas de como fazer imagens muito boas. Quando o assunto aqui é fotografia, a gente vai ter os três pilares da fotografia: o ISO,
ISO, a abertura da lente e a velocidade do obturador. Calma que eu vou explicar cada um deles tintim por tintim. Mas quando a gente está falando de vídeo, eu diria que tem 4 pilares do vídeo: o ISO, a abertura de lente, a velocidade do obturador e o áudio. Mas o áudio só vai entrar aqui se teu vídeo precisar de áudio, é claro. Mas vamos por partes e vamos começar aqui falando do ISO. O ISO nada mais é que a sensibilidade do teu sensor à luz. E as câmeras têm diferentes sensibilidades. Umas vão ser mais sensíveis à luz e outras menos sensíveis. Beleza, você falou, mas o que o ISO faz? Para falar de uma forma bem clara aqui, é o ISO que vai deixar a tua imagem mais clara ou mais escura. Conforme você vai subindo o ISO, mais claro vai ficando. Ah, então você quer dizer que eu sempre posso deixar meu ISO bem alto para minha imagem ficar bem clara? Não, não. Muito pelo contrário, a gente tem que usar o ISO com sabedoria. Quanto mais a gente sobe o ISO, mais claro vai ficando. Ok. Porém, a gente vai ter um problema aí. Quanto mais a gente sobe o ISO, mais claro vai ficando e mais ruído vai aparecendo na nossa imagem. A gente tem que entender que nem tudo é perfeito. Então a gente tem que usar com sabedoria esse ISO aí para não estragar a nossa imagem. E é por isso que eu falei que tem câmeras mais sensíveis e menos sensíveis à luz. Tem câmeras que você vai conseguir subir muito o ISO sem gerar tanto ruído, e tem câmeras que você sobe um pouquinho o ISO e já aparece alguns ruídos. Então fique bastante atento a isso, que vai depender muito da câmera que você tem em mãos. E isso vale para celular também, tá? Então assim, se você subir um pouquinho o ISO para deixar a tua imagem mais clara, não tem problema geralmente. Porém, se você subir muito, vai aparecer esse ruído e vai acabar estragando a tua imagem. A ideia é sempre você deixar o teu ISO no mínimo possível, ali perto do 100 ou quanto for possível, porque é no ISO no mínimo que a gente vai ter a melhor imagem possível. Então, entendido? Sempre deixar o ISO mais baixo possível, porém a gente sabe que às vezes a gente tem que aumentar. Agora que a gente já entendeu o ISO, bora para o próximo. Agora a gente vai para a segunda parte, que é sobre abertura de lente, que vai depender muito da lente que você está utilizando. O que é essa abertura de lente aí? Basicamente, a abertura de lente é o quanto de luz que a tua lente vai deixar entrar nela, o quanto de luz que vai entrar no teu vídeo ou na tua foto. E no mundo da fotografia, do audiovisual, aí a gente trata a abertura de lente como F. Então, quando você olhar o F numa caixa de lente ou numa lente, a gente está falando da abertura. Vai ter lá f2.4, f4.0, e isso é abertura de lente. Que eu sei que quando a gente está começando, a gente vê esse monte de número e letra e acaba não entendendo nada. E vão ter lentes que vão ter essa abertura variável, tipo uma lente que vai ter f3.5 a 5.6. Você vai encontrar isso em lente zoom. Daí quanto mais você vai dando zoom, mais escura vai ficando a tua imagem. Espera aí que agora eu me perdi. Tá, eu sei, é bem complicado no começo, mas eu vou explicar de novo. Vamos lá. Quanto mais baixa a abertura da tua lente ou o teu f, mais clara vai ser a sua lente. E quanto maior o f, mais escura vai ser a sua lente. Aqui eu estou te mostrando uma lente que tem a abertura de f1.4, ou seja, ela vai ser uma lente bem clara. E ela vai ter essa abertura de 1.4 fixa, ela nunca vai mudar essa abertura a não ser que eu queira. Diferente das lentes que têm abertura variável, que elas mudam até quando eu não quero. Já agora eu estou mostrando para vocês uma lente de abertura f4.0, ou seja, vai ser uma lente bem mais escura. Entenderam? Quanto menor o f, mais claro vai ser. Quanto maior o f, mais escuro vai ser. E quanto mais clara a lente, melhor, tá? Isso vai evitar que você mexa lá no primeiro item que eu falei para vocês, que é o ISO. Porque se tua lente for mais clara, tua imagem vai ser mais clara, então não tem muito motivo para você mexer no ISO. Então você está me dizendo que uma lente f2.0 é melhor que uma lente f4.0. Na teoria, sim, porque daí a lente vai ser mais clara, mas não é só isso que define uma lente boa ou uma lente ruim. Mas isso é assunto para outro vídeo, não vamos complicar mais. E sabe aquele desfoque bonito que vocês olham no vídeo e vocês tanto gostam? É a abertura da lente que é um dos responsáveis por esse desfoque. Quanto mais clara a lente, ou seja, quanto menor o f, mais desfoque vai ter na tua lente, na tua imagem. Acho que deu para vocês entenderem um pouco, né?
Eu sei que esse assunto pode parecer bem complexo, mas uma coisa que não é nada complexa é esse botãozinho de like que você pode apertar aí embaixo. E se você quiser ajudar mesmo a gente, já se inscreve que assim você não perde os próximos vídeos aqui do canal. Agora que você já ajudou a gente, bora continuar. Agora vamos pro próximo item da lista, que é a velocidade do obturador. Esse para mim, na época que eu estava aprendendo, foi o mais complicado de aprender. Basicamente é a velocidade com que a foto é tirada. Se a foto vai ser tirada em milésimos de segundo ou vai demorar 1, 2, 3, 4 segundos para essa foto ser tirada. E é essa velocidade que vai determinar a quantidade de luz que vai entrar no teu sensor. Imagina como se tivesse uma cortininha na frente da tua câmera. É essa velocidade que vai determinar a velocidade que a foto vai ser tirada, entendeu? Ou seja, uma foto tirada em 5 segundos vai ter muito mais luz captada do que uma foto tirada em 1 segundo. Porém, a consequência disso é o seguinte: se você tirar uma foto numa velocidade super rápida, tipo 1/1000, por exemplo, você vai captar pouca luz, então a tua imagem tende a ficar um pouco mais escura e você vai ter aquele efeito de imagem congelada, sabe? Quando você pega um movimento muito rápido, tira uma foto e congela aquele movimento. É esse efeito que vai dar. Agora, quando você usa 1/3, por exemplo, você vai captar mais luz e a imagem, consequentemente, vai ficar bem mais clara. Porém, você vai ter uma imagem mais borrada, você não vai congelar aquele movimento, justamente porque ela ficou captando informações por mais tempo. Deu para entender mais ou menos? Quanto maior a velocidade, mais vai congelar o movimento. Quanto menor a velocidade, mais borrada vai ficar a tua imagem. Então eu indicaria para você deixar essa velocidade mais baixa quando você estiver usando um tripé, por exemplo, quando a imagem não tiver muito movimento. Tem muitas fotos de paisagens que são usadas assim. Quando você vê aquela água que tem tipo um véu de noiva, sabe? São fotos que foram tiradas em longas exposições. Significa o quê? Que a cortininha da câmera ficou aberta por muito mais tempo e depois fechou. Então deu tempo de captar aquela velocidade da água, todo aquele movimento numa imagem só. Já fotos de futebol, de cidade, por exemplo, são tiradas com essas velocidades muito rápidas. Ou seja, a tua cortininha vai tirar um clique só bem rápido e vai congelar aquela imagem. Agora, falar um pouco da velocidade de obturador para vídeo é um pouco mais complexo. Vale a pena você fazer uns testes aí na tua casa. Putz, eu já achei complicado antes, imagina agora. Vamos com calma que você vai entender. Se você deixar essa velocidade do obturador muito baixa, o teu vídeo vai ter a consequência de ficar borrado, igual ficava lá na fotografia. E se você deixar ela rápida demais, vai ficar estranho aos olhos humanos. Mas por que estranho aos olhos humanos? Porque quando a gente faz muito movimento, a gente tende a encontrar um borrão na nossa mão, ou no carro que está passando, em coisas em movimento. Porém, não é um grande borrão. Então, se a gente deixar parecido com o que a gente enxerga, vai ficar menos estranho. Então tem um padrãozinho criado para os vídeos. Vamos lá, limpa a tua cabeça e esquece um pouco de tudo que eu te falei antes. Foca só nessa informação que você vai entender. Quando você vai gravar um vídeo, você escolhe uma taxa de quadros por segundo, que é chamada de FPS, né? Você grava em 24 FPS, 30 FPS, 60, 120, você geralmente escolhe isso. Se você não sabe do que eu tô falando, dá uma fuçada na tua câmera. Daí você vai descobrir em quantos FPS você está gravando. Esse vídeo aqui, por exemplo, está sendo gravado em 30 FPS, ou seja, 30 frames por segundo. A cada segundo do meu vídeo vai ter 30 fotografias, porque sim, o vídeo nada mais é que um monte de fotografia em sequência. No meu vídeo, a cada 1 segundo tem 30 fotografias. Se tivesse em 24 FPS, teria 24 fotografias por segundo, dando essa sensação de vídeo, entendeu? Então a velocidade do obturador para o vídeo, ela sempre tem que estar o dobro do FPS, ou seja, no meu caso aqui que estou gravando. Não creio. Então, no meu caso aqui, o vídeo está em 30 FPS. Então, a velocidade do meu obturador tem que estar em 1/60. Se eu estivesse gravando em 24 FPS, ele teria que estar em 1/48. Porém, como não tem 1/48 na maioria das câmeras, a gente arredonda para 1/50.
Se você estiver gravando em 60 fps, a velocidade do teu obturador tem que estar em 1/120 e assim por diante, entendeu? Mas por que fazer isso? Justamente para não ficar estranho aos olhos humanos, para ficar o mais natural possível. Fazendo isso vai estar mais próximo do que a gente enxerga com naturalidade no dia a dia. Igual eu falei para vocês lá desse borrão que a gente enxerga quando balança a mão ou quando vê um passarinho voando. Se a gente enxergasse eles completamente borrados ia ser estranho, mas se a gente enxergasse ele com nitidez quadro a quadro também ia ser estranho, porque a gente não enxerga assim. E eu não estou falando aqui que está errado ou certo você usar esse padrão ou abaixar essa velocidade ou aumentar. Não estou dizendo que está certo ou errado. Eu estou informando vocês que existe esse padrão a ser seguido. Você segue se você quiser. Eu sei que é bem complexo, mas se você não entendeu, tenta dar uma voltada para você entender melhor. E se por um acaso você não entendeu ainda assim, deixa aí nos comentários que eu posso tentar te ajudar aí, porque eu sempre estou respondendo vocês aqui nos comentários. E além disso, os comentários mais legais de vocês sempre vão estar aparecendo aqui no final dos vídeos. E eu sei que esse assunto no começo pode parecer bem complicado, mas com o tempo, quanto mais você utilizar isso na prática, mais natural vai ficando para vocês. E uma dica que fica aqui para vocês é que saber tudo isso na teoria é muito bom, porém é só na prática mesmo que a gente vai aprender de verdade. Eu mesmo achava que sabia bastante coisa porque eu sempre estudei muito sobre isso antes de comprar minha primeira câmera. Porém, quando eu peguei na prática para fazer é muito diferente. E a gente aprende muito mais fuçando, estando com uma câmera na mão e testando. Então é essa a dica que eu deixo para vocês aí. Vai para a rua, grava, testa, tira fotos e depois vê se ficou bom ou ruim. E se por um acaso você ainda não deixou um like, essa é a hora de você deixar um like. Assim você vai ajudar bastante a gente aqui. Aproveita para se inscrever aqui no canal, que assim você não perde os próximos vídeos aqui. E se você quiser ter um contato mais direto com a gente também, dá uma passada nas nossas redes sociais, é tudo @meuversoprodutora, a gente tem TikTok e Instagram. Por lá a gente consegue trocar uma ideia melhor com vocês. E a gente também tem nosso site, lá tem nosso portfólio, você vai saber um pouquinho mais sobre a gente, mais sobre a Meuverso também, é meuversoprodutora.com. Clica aí nesse vídeo que o YouTube está indicando para vocês continuarem aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!